Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando mais um episódio 49, virando o jogo aqui da melhor plataforma de notícias Amazonas Atual. Com você aí do outro lado, quero agradecer a sua audiência, você que estava aguardando alguns minutinhos, além do nosso pontualmente 17 horas. Mas a gente vai começar esse bate-papo e hoje nós temos um tema super interessante que é empreendedorismo e gestão na medicina com um fera da medicina, que daqui a pouco eu conto para vocês quem é. Mas antes disso eu quero falar um pouquinho para você que está do outro lado que nós temos aqui a melhor água do Amazonas, com o maior pH, que é a água Toia, que você encontra ela em todos os grandes supermercados, restaurantes, você encontra nos mercadinhos para sua casa, panificadoras, padarias, e você pode matar a sede, saciar a sede com a água com o maior pH da região norte, que é a água Toia. Quero também chamar a sua atenção que nós estamos aqui para bater um papo sobre empreendedorismo, inovação, falar de negócio e vamos falar de muita coisa interessante. Hoje vamos abordar a área da medicina. A gente estava fazendo um bate-bola aqui e vocês vão ficar pasmo com alguns assuntos que a gente vai revelar aqui, que, por exemplo, por que os homens não gostam de ir ao médico. E eu vou falar com um especialista, o único especialista em urologia pediátrica do Amazonas. Daqui a pouco eu revelo para você quem é. Mas, antes disso, é bom a gente trazer alguns dados importantes. Em 2022, cerca de 26 mil médicos se formaram no Brasil. É interessante esse dado, por quê? Porque nós estamos numa evolução no número de pessoas que abraçam a medicina. Nós tivemos um aumento nos últimos 12 anos de 37%. Assim como em outras profissões, a área da medicina vem passando por transformações que exigem novas habilidades, tecnologia e empreendedorismo para que possa satisfazer as necessidades, não só do cliente, mas do cliente-paciente. Uma pesquisa recente da consultoria Deloitte, com 228 médicos, revela o seguinte, que as principais mudanças ligadas à capacitação sobre empreendedorismo e negócio são fundamentais e são apontadas por cerca de 55% dos respondentes. O desenvolvimento de habilidades para trabalhar em equipe por 50% das pessoas que responderam essa pesquisa. E 44% que é importante o treinamento com novas tecnologias. Ou seja, nós estamos passando por um processo de transformação também na área da medicina. Há 9 anos, o Ministério da Educação desenvolveu novas diretrizes curriculares. Dentre elas, a atualização para que esses novos profissionais pudessem abranger novos temas como, por exemplo, realização dos princípios éticos, responsabilidade social, humanização e atendimento e gestão em saúde. Em 2021, a revista de medicina da USP revelou o seguinte, que a gestão de serviços de saúde é fundamental para que você possa abraçar melhor o paciente/cliente. O estudo revelou que menos de 1% do tempo total da formação acadêmica é investido no ensino de empreendedorismo, ou seja, formamos bons profissionais, mas falta esse viés de empreendedorismo, inovação. Muitas vezes o médico ele tem aquela condição técnica, ele tem a formação técnica, mas ele não é preparado para empreender, ele não tem os princípios de gestão. E isso foi revelado como fundamental. Além disso, disciplinas como inovação, política, economia, administração, mercado e serviços de qualidade são fundamentais, segundo essa pesquisa de medicina da USP. Graças à internet, os pacientes atuais chegam aos consultórios cheios de informações. Nem todas elas são corretas, e aí entra o papel do médico. Mas o paciente ele chega ali coberto de informação, cheio de ideias, e muitas vezes ele acha que ele já sabe tudo, mas o médico está ali para acolher, para atender e para suprir a sua expectativa. Para falar sobre esse e outros assuntos, eu tenho o prazer de convidar a estar aqui conosco e convidar você para assistir essa entrevista super legal. Seja muito bem-vindo, Dr. Petros Oliva, tudo bem? Marcelo, muito obrigado, boa tarde a você, boa tarde a todos os seus espectadores e youtubers e internets que estão aqui nos acompanhando nesse programa para a gente poder bater um papo legal sobre medicina e sobre empreendedorismo em medicina, claro. A gente vai falar bastante, tenho certeza que vai ser um papo muito agradável, doutor. E eu quero apresentar o Dr. Petros Oliva, ele é médico, urologista, 48 anos, é casado, residente domiciliado em Manaus. Ele é sócio proprietário da clínica Urocentro de Manaus. Atuante em hospitais, todos os hospitais de Manaus, ele tem uma atuação muito marcante e importante. Membro da Sociedade Brasileira de Urologia, doutor em urologia pela Universidade Federal de São Paulo. E ele é o único urologista pediátrico do estado do Amazonas. Doutor, como que pode uma
uma área tão importante e nós temos apenas uma pessoa que é especialista nessa área? Então, Marcelo, o que acontece com as especialidades em todos os campos, né? A gente imagina isso aí. Eu explico e falo isso muito para as pessoas, né? Você vê, no campo do direito, da engenharia, da arquitetura, da medicina, não diferente, você tem a formação dos super especialistas. A intenção disso, Marcelo, é a gente ter um profissional com o máximo de capacitação possível para lidar com aquela condição, aquele problema, aquela situação daquele paciente ou daquele cliente. Como eu falei, pode ser o engenheiro, pode ser o advogado, né? Então, como são áreas de super especialização, a gente tem um funil muito grande, né? Eu falo para todo mundo, eu sou o único do Amazonas e nós somos poucos no Brasil e até no mundo, né? A gente compartilha de congressos e reuniões internacionais que todo mundo se conhece, porque a gente sabe quem é quem faz urologia pediátrica na Alemanha, na Índia, no Canadá, no Brasil, em Portugal. A gente sabe quem são essas pessoas, quem são esses colegas, porque nós somos poucos. O campo ele é bem específico, né? E acaba se tornando restrito nesse sentido. Tá? E qual que é o campo de atuação efetiva para o nosso telespectador que iniciou começou a assistir agora a nossa live, e eu vou aproveitar, antes do senhor responder, vou virar a nossa ampulheta do tempo, que ela vai direcionar aqui o nosso bate-papo, ela vai guiar como que nós vamos aqui conduzir. Mas, efetivamente, qual que é a área específica? Porque a gente fala a urologia pediátrica, a gente fica assim, mas para o telespectador ele pode não conhecer. Então, qual que é a sua área de atuação, qual que é o objetivo, quais são as particularidades dessa profissão? A maioria das pessoas não conhece realmente, Marcelo, e é entendível isso, né? O urologista, ele é o médico do aparelho urinário. Né? O aparelho urinário é um aparelho muito vasto, muito amplo. Vai desde os rins, suprarrenais, ureteres, bexiga, a próstata nos homens, vesículas seminais, a bolsa testicular, o testículo, o pênis, a uretra, são áreas de atuação, né, do estudo e da atuação do urologista. Perfeito. E as crianças também têm tudo isso, né? Então, o urologista pediátrico, ele é exatamente o especialista que trata dessas questões, deste aparelho urinário nas crianças, né? E o aparelho genital dos meninos, né? Os meninos têm problemas nos testículos, têm problemas no pintinho, no pênis, têm problemas. E é óbvio que uma criança não é um adulto encolhido. A criança, ela é um ser que está em desenvolvimento, em crescimento, em constante evolução. Daí a importância de você ter um especialista habilitado a lidar com aquela condição própria das crianças, né? E eu falo em qualquer área. A gente tem hoje em dia gastropediatras, pneumopediatras, dermatologistas pediátricos por causa disso, porque a criança ela é diferente do adulto. Doutor, existe um jargão ou uma fala das pessoas adultas que geralmente fala assim, criança a gente deixa ela crescer e depois a gente trata isso. Lá na frente a gente vê. Isso é um mito e qual que é o melhor caminho, qual que é a melhor forma de tratar isso? Marcelo, isso é um alerta. Ou uma desinformação. É uma desinformação enorme. É um alerta que eu aproveito para fazer para todos, entendeu? A criança, como eu falei, ela, como está crescendo, se desenvolvendo, ela ainda está maturando, né, o seu organismo, a sua psique, a sua emoção, né? É importante que a gente entenda que a grande maioria dos problemas da criança deve ser tratado o mais cedo possível. O quanto antes você puder tratar aquela criança, acompanhar aquele desenvolvimento, melhores são as chances de você ter um bom resultado, de você ter sucesso naquele tratamento. Então, eu ouço isso, como você falou, popularmente falando, mas infelizmente até na área de saúde, você vê colegas médicos, você vê enfermeiros, gente da nossa área dizendo isso, dando essa orientação equivocada, de que espera crescer, não, agora não, daqui a alguns anos, não, deixa fazer 5, deixa fazer 10, deixa entrar na adolescência. E vou falar para vocês, gente, imaginem, você ter um problema que você está persistindo nele, postergando a sua resolução. Então, não é verdadeiro, tá? Isso. Então, a coisa mais adequada é que a criança seja vista por um especialista, seja vista por um pediatra, e se for o caso, por um especialista, como urologista pediátrico, se o problema dela for urológico, se for urinário. Para quê? Para que a gente possa ter o tratamento mais adequado no momento mais oportuno. O diagnóstico, você antecipa o diagnóstico. E geralmente, quanto antes você faz isso, melhor. Quanto antes você diagnostica, quanto antes você trata, melhor. Inclusive, falando em cirurgias, porque alguns tratamentos são cirúrgicos, tá, gente?
operar uma criança é muito diferente de operar um adulto. E a criança, ela tem, primeiro, capacidades fisiológicas muito melhores que de um adulto, né? Ela consegue responder de maneira muito mais positiva a, por exemplo, uma cirurgia. Ela recupera mais rápido, ela cicatriza melhor, ela tem uma evolução muito mais favorável quanto mais cedo você intervém, na maioria dos problemas. Então, quando eu opero uma criança de 7 anos, pode ter certeza, com 5 anos a evolução seria melhor. Com 3 anos seria melhor do que com 5. Com 1 ano seria melhor do que com 3. Então, quanto antes você intervém na criança, quanto antes você trata ela, melhores são as chances de você ter o melhor resultado. Perfeito. E eu vi também aqui que o senhor é especialista em saúde do adolescente. Exatamente. E essa turminha que está aí, né? Eu tenho uma filha de 15 anos e eu tenho de 16. E geralmente eles já sabem tudo, né? Sabem tudo, conhecem tudo. Quais são, assim, os principais cuidados, né? Quando fala em ser um especialista da saúde do adolescente, quais são os principais pontos que o senhor trata nesse sentido? Então, Marcelo, a gente deve ter a noção, né? E tentar não misturar a adolescência com a puberdade. Tá? Ok. Hoje, a gente encara a adolescência entre os 14 e os 24 anos de idade. Imagine, a adolescência ela pode estar dentro dessa faixa, desse período, tá? E a puberdade geralmente acontece comum a essa fase, ao início dessa etapa, ao início da adolescência. Nos meninos, geralmente entre 10, 11 e 12 anos, a gente vai ter a puberdade deles. E aí acontece a transformação. Ok. A transformação biológica de homens e mulheres durante a puberdade. E essa transformação, ela nada mais é do que a configuração do organismo para que ele possa reproduzir. Então, isso, gente, é natural. A natureza fez isso ao longo dos milhões de anos que a gente tem de evolução. Mas isso não gera uma transformação na cabeça desses pacientes, dessas crianças, desses jovens. Né? Então, é um período, todo mundo que passou por isso sabe do que eu estou dizendo, de muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitos tabus, vergonha. Muita insegurança. Muita insegurança. Então, as meninas, por exemplo, que entram na puberdade, eu tenho 3 filhas, quero mandar um beijo para as 3 aqui, os meus amores. Todas com P, né? Todas com P. Paola, Petra e Pietra. Perfeito, exato. Legal. E eu quero mandar um beijo para elas. As meninas, quando elas entram na puberdade, os pais, e quando eu falo os pais, Marcelo, homens, os pais e as mães, né? Okay. Não é só a mãe que se preocupa com isso. O pai, eu, por exemplo, me preocupo com as minhas. A gente já se preocupa que elas possam fazer um acompanhamento com o ginecologista, possam ir num especialista, para que ele possa orientar, tratar das questões relacionadas com a saúde delas. E o menino, ele não tem isso, quer dizer, ele não teria, né? Ele tem. O urologista pediátrico é esse especialista, que na verdade, como eu falei, como é um campo muito restrito, a gente tem muito poucas crianças, muito poucos adolescentes, muito poucos jovens que têm esse costume, que têm esse acesso. Acesso, né? Então, há uma preocupação que se tornou cultural e histórica de levar as meninas no ginecologista durante a puberdade, o início da puberdade, para que elas possam ter cuidados com a sua saúde. Isso cria nessas meninas um hábito, cria nelas uma noção da importância da prevenção. Ok. Né? E os meninos não têm isso, não têm esse hábito, não têm essa cultura. E essa cultura, obviamente, ela tem que vir dos pais. Os pais precisam entender, e não é difícil entender isso, como eu falei, porque todos nós passamos pela adolescência. Por isso. Todos nós passamos por isso. Né? Então, existem muitos questionamentos. E aí, eu costumo dizer isso para os pais dos meus pacientes, né, Marcelo? Na nossa época, tem pouco tempo, mas na nossa época, a informação ela era difícil, ela não era fácil. Mas a informação errada também não era fácil. Ok. Né? Hoje em dia, a informação é muito fácil. Ela está na mão de todos nós, certo? Inclusive a informação errada. Inclusive a informação desqualificada. Inclusive a informação desatualizada. Ok. Inclusive a informação que tem um viés ideológico, um viés que não é para ser isso. A nossa preocupação, enquanto médicos, é com a saúde do nosso paciente. O que eu preciso é que meus pacientes, eles passem pela adolescência, entrem na vida adulta com saúde. Perfeito. Então, essa é a minha preocupação. A preocupação dos especialistas é essa, trazer para esses meninos essa ponte. Né? Doutor, mas veja bem, o senhor, por exemplo, é o único no Amazonas, né? Nós temos aí, por outro lado, a medicina pública. Sim. Né? Se
nós temos um profissional que atua nesse sentido. O senhor atua aqui em vários hospitais particulares e também na rede pública, né? Sim. Que nós não citamos aqui, mas o senhor atua praticamente em todos os hospitais de Manaus. Sim. Se nós temos essa dificuldade de ter poucos profissionais e o poder público faz parte, entre aspas, de prover uma saúde de qualidade, como que ficam esses jovens? Essa aqui é a questão. Esse aqui é o grande desafio, eu posso dizer assim, né? É o desafio que ele passa pelos administradores da saúde, passa pelos pais, passa por nós, profissionais de saúde, né? É levar isso para o máximo de pacientes possível. O que acontece, Marcelo, que preciso que a gente lembre sempre, é um ditado que virou um clichê, né? É muito melhor prevenir do que remediar. E você levando saúde para esses adolescentes, você está fazendo um programa de prevenção. Okay. Quando você leva... está tratando hoje para a gente não ter problema no futuro. Quando você leva o ginecologista ao acesso da menina no SUS, nos hospitais públicos, você está prevenindo doenças, uma gravidez indesejada, a falta de um planejamento familiar, né? Então, quando você faz isso com a menina, você está levando a prevenção. E essa deveria ser a intenção, a preocupação e o desafio a ser vencido. Né? Doutor, mas a gente observa muito que hoje, cada vez mais, o número de gravidez de crianças, de jovens muito novos, ele é alarmante. Né? É alarmante. A gente entra assim nos lugares, a gente vai em qualquer lugar que você vê, tem lá uma adolescente muito jovem, muito nova. Né? Eu dou aula em 2 universidades, tem uma aluna de 18 anos que ela tem 2 filhos. Né? E olha que ela tem uma condição de vida boa. Né? Imagine as pessoas que não têm essa condição de vida boa, não têm as menores condições. Ou tem aquela questão cultural do nosso interior do Amazonas, isso é muito comum no interior do Amazonas, a gente vê isso, meninas com 14, 15 anos. Isso é uma percepção verdadeira, que cada vez mais as meninas estão se engravidando mais cedo, ou isso é um mito? Não. Na verdade, a gente precisa tomar cuidado, né, para a gente não achar que isso pode ser estritamente um aumento dessa ocorrência. Eu acho que, na verdade, Marcelo, elas estão se tornando mais claras, mais evidentes e talvez não mais comuns. Entendi. Né? Se a gente imaginar que as nossas avós se casavam com 16, com 17 anos. Né? Se a gente imaginar que no interior do Amazonas as meninas passam a viver com seus parceiros com 16, com 15, com 17 anos. Né? Então a gente tem que ver, não só no interior do Amazonas, né? Isso é uma questão quase cultural. Do Brasil, do interior do Brasil. Né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, isso é muito mais comum. Né, mas isso, se você olhar, isso já não é tão comum nas grandes cidades, não é tão comum nos grandes centros, nos centros urbanos, até nas cidades do interior do Amazonas. Cidades maiores, você vê isso cada vez menos frequentemente. No entanto, é uma verdade. A gente precisa de políticas de planejamento, de acesso à informação, conscientização, né, de conscientização, tá? Para pais, mães, adolescentes, jovens, meninos e meninas. Né? A gente precisa de uma política pública, né? E uma preocupação também de quem faz televisão, de quem passa informação, né? Como aqui, por exemplo. Os veículos todos têm que ter essa preocupação de levar sempre informação qualificada, de levar sempre informação de qualidade. E nada que seja tendencioso, né? Claro, a gente tem que ter muito essa questão ética. Tem que ser com a saúde. A gente tem que ser éticos e se preocupar com a saúde. Eu não me importo se o meu paciente ele tem a orientação X ou Y. Isso não é interessante. Né? O que me interessa é que ele tenha saúde, que ele não se arrisque, que ele não arrisque a sua vida, nem a vida dos seus parceiros, do seu parceiro, da sua parceira, que isso não aconteça. Então, a intenção é sempre essa. E é um desafio. E qual a principal recomendação que o senhor dá, né, para os pais que estão assistindo, para os nossos telespectadores, para os nossos amigos? A gente tem gente assistindo a nossa live aqui no interior de São Paulo, nós temos amigos em Curitiba, nós temos a nossa amiga Laline lá em Portugal, nós temos os amigos que estão agora viajaram para Bogotá, o Álvaro Sanches, né, que estão lá ligados aqui. Já manda o link aí que eu quero assistir. Eu mandei o link para minha família na Bahia. A Bahia deve estar assistindo também. Então tem muita gente pelo Brasil espalhado. Então qual que é a principal recomendação? Qual que é o cuidado que nós temos que ter, né? Qual que é o esclarecimento inicial que o senhor recomenda que os pais façam a esses adolescentes? Primeiro de tudo, Marcelo, não é fácil, tá? E nunca vou dizer aqui que é fácil. Você não vai me falar isso, certo? É um diálogo aberto com os filhos. É importante tentar ter um canal aberto de diálogo com os filhos. A gente sabe, mais uma vez eu digo isso, todos passamos por isso.
Não é fácil, às vezes, conversar com o pai, não é fácil. Não, claro tem que a tal da vergonha, né? Sim, tem exceções. Existem exceções de meninos e meninas que conseguem conversar abertamente, e pais e mães que conseguem fazer isso. Mas, inclusive, eu comecei a trabalhar com adolescentes com o filho dos amigos. Porque eles diziam pra mim, Petros, eu não consigo falar com o menino. Petros, ele não se abre pra mim, ele não fala comigo, ele não conversa comigo. Tá com 16, com 14 anos, tá com namorada e não conversa comigo. Então, é difícil, mas é importante tentar manter um canal aberto de diálogo com os filhos. Mostrar para eles que não há uma barreira, não tem uma restrição a se conversar sobre essas coisas. E, gente, qualquer dúvida, o especialista está aí para isso. É claro, né? Então, não é por isso que a ponte existe entre o ginecologista e a família, para levar para as meninas, para levar para as adolescentes exatamente essas informações. A mãe e o pai não têm obrigação de saber tudo, é claro que não. Mas se ele tem a percepção e o cuidado e a preocupação de levar sua filha no ginecologista, também deve acontecer com os meninos. E eu vou dizer, gente, os meninos às vezes eles têm mais insegurança que as meninas. Até porque eles não têm isso. Eles não têm esse acesso fácil e simplificado a esse profissional. Não tem essa cultura. Perfeito. Não tem essa cultura, infelizmente. E isso, Marcelo, continuando, respondendo a sua pergunta, esse canal aberto tem que existir entre os pais. Mas é preciso tomar muito cuidado com a desinformação. Né? Que é exatamente isso que eu digo. É o cuidado de onde esses rapazes, de onde essas moças também estão adquirindo informação. Frequentando, adquirindo. Quem? Da onde vem? Onde, né? A internet está aí. Se você colocar no Google, sabe? Relação sexual de adolescentes, você tem um susto. Sabe? Tem coisas escabrosas. Sabe? Coisas difíceis até a gente relatar. Sabe? E tá lá pro seu filho assistir, acessar. Tá lá para ele acessar. Então, os pais precisam ter esse cuidado. Okay. Eu não digo essa preocupação, eu digo esse cuidado. Manter um canal aberto e tomar muito cuidado de onde seu filho está tendo informações. As escolas têm feito um trabalho interessante em relação a isso. A grande maioria delas, até públicas mesmo, né, tem programas tentando trazer informação para as crianças, né, para esses adolescentes. Isso é muito legal. Mas é preciso que tenha muito cuidado ainda com isso. Ainda pode ser uma fonte, né, que pode ter algum tipo de viés, algum tipo de direcionamento. E não é para ser assim. Não deve ser assim. Então, principalmente diálogo e o cuidado com aonde seu filho está tendo informação. De onde que ele está tendo algum tipo. Se não é você que está dando essa orientação, quem está dando? De onde ela está vindo? Eu quero aproveitar que a gente estava aqui antes de iniciar, que a gente já vou lhe convidar para tomar uma aguinha, mas antes da gente ir para um próximo momento, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Por que que os homens têm essa barreira, têm esse medo, têm essa coisa indigesta de ir ao médico? Então, é cultural e histórico. É cultural e histórico. O homem, por causa do que você acabou de falar, Marcelo, que é uma realidade vivida por todos nós, né? Eu já disse, estamos falando aqui de experiências que a gente vive e vivencia, né? O homem, ele morre e adoece mais do que as mulheres. Numa proporção significativa, tá? E em todas as faixas etárias. Vale ressaltar. Na adolescência, na juventude, na idade adulta e na terceira idade, na velhice. O homem, ele adoece e morre muito mais do que as mulheres em termos proporcionais. Por que isso? Porque o homem, ele não tem a cultura. Ele não tem o hábito de prevenção, de procurar um médico sem necessariamente estar doente. De procurar um médico no início de algum problema. Né? Quantas vezes a gente não vê, ouviu ou lembra de pacientes, de pessoas que a gente conheceu que viveram com problema, homens com problema por anos até procurar um médico, né? A gente vê isso nos nossos pais, nos nossos avós, nos nossos tios, nos nossos amigos. Uma hora a gente vai. Uma hora a gente vai. O homem, historicamente, ele é o provedor. Então ele pensa e se preocupa em se afastar, em parar do que ele está fazendo, de promover, né, o que ele precisa promover, essas responsabilidades com a família, com os filhos, com a esposa, com os pais. Ele se preocupa com isso. Então ele tenta evitar. Ele evita de ir no médico porque ele tem medo de precisar se afastar do trabalho, se afastar das suas atividades. E qual a dica para mudar isso? Promovermos culturalmente a política da prevenção. Ou seja, levar nossas crianças no médico, nossos meninos no médico. Né? Por exemplo, a gente costuma geralmente fazer isso, e graças a Deus isso tem se tornado cada vez mais comum, levar as crianças do pediatra durante a infância. Né? Então, até os 7, 8, 9 anos de idade, a gente leva a criança no pediatra necessariamente sem estar doente. Para ver se está tudo bem, pelo menos uma vez por ano. Vitamina. Exatamente, né? Ver se está tudo ok.
se está crescendo direitinho, se está se alimentando bem. A gente costuma fazer isso. Já é uma coisa que se tornou hábito. Só que o que acontece? Chega com 10, 12 anos, começa a puberdade, entra a adolescência, as meninas vão pro ginecologista. Natural e historicamente isso acontece. Os meninos ficam naquele limbo. Vai com onde? Faz o quê? Menino com 10 anos, ele entra no pediatra, tem um monte de bebezinho, ele já não se sente à vontade. Ok. Ele já não se sente bem, né? O pediatra já começa a ser um ser estranho para ele, né? Ele já não se sente criança. Com 10, 12 anos, o menino quer ser um adulto, quer ser um homem, né? Ele quer ser o macho da casa, né? Quer ser o homem da casa. Então, ele fica num ambiente estranho. E aí ele, claro, ele se fecha. Ele não se abre, ele não se expõe, ele tem vergonha, ele tem preocupação, ele tem até medo, né? De se expor. E isso se torna cultural, se torna uma coisa que agrega ao homem, né? Essa situação. E aí os pais, como eu falei, eles param de levar a criança no pediatra, né? Param de levar a criança, e as meninas começam a ir no ginecologista. E aí os homens, eles crescem, entram na adolescência, na juventude, a fase de maior atividade dos homens, né? Que é a juventude, né? Sem ter um acompanhamento, sem ter a cultura e o cuidado da prevenção. Ou seja, uma mudança de cultura. Há uma mudança de cultura. Precisa que aconteça. Perfeito. Né? Precisa que aconteça por quê? Porque aí a gente vai ter um reflexo disso. Aquele homem que o pai e a mãe levaram no urologista, levaram no especialista, que se cuidaram com a prevenção, né, daquele rapaz, né, ele vai se preocupar menos em ir ao médico no futuro. Ele vai entender a importância de prevenir na vida adulta, de não esperar ficar mais doente, né? As taxas de câncer nos homens, elas são muito mais fatais do que as mulheres, porque os homens não têm diagnóstico precoce, Marcelo. Okay. Eles chegam com câncer em estágio avançado, porque é o momento que eles decidem, ou que alguém da família diz, não, tem que ir no médico, e leva, arrasta, porque ele não tem esse histórico, não tem essa cultura, não tem esse hábito de se prevenir, de ir ao médico sem precisar estar doente, exatamente para não adoecer. Ele Legal. Não tem esse cuidado. Então, é importante que a gente leve isso para os nossos jovens, para as nossas crianças. Esses meninos, eles têm anseios, têm dificuldades, eles têm necessidades, e isso precisa ser visto com mais cuidado, né? Mudar culturalmente, para que a gente possa mudar isso. Os homens poderem viver com mais saúde e por mais tempo, assim como as mulheres têm conseguido fazer. Perfeito, doutor. Eu quero lhe convidar para tomar mais uma aguinha toia. Toia, pronto. E, gente, a gente está aqui nesse bate-papo super legal com o Dr. Petros Oliva. A gente está falando aqui sobre a importância da prevenção na saúde. A gente está falando aqui da importância de você procurar um especialista. E no caso aqui, nós estamos falando com o único especialista em urologia pediátrica do Amazonas. Como é importante, da mesma forma que nós levamos as meninas ao médico, levamos a ginecologista, que nós passemos também a ter esse hábito de levar também ao urologista. Né? Por que não? E aí, assim a gente começa a mudar essa mentalidade de o homem postergar ou deixar para depois para ir ao médico. Enquanto o Dr. Petros toma uma água aqui, eu quero falar com você que está do outro lado, e agora a gente vai falar aqui das nossas vagas de emprego, que é super importante. Esse quadro vem sendo super elogiado para as pessoas que buscam uma colocação ou uma recolocação profissional. E neste momento, você que está do outro lado, você pode anotar quais são as vagas que nós temos, e você pode anotar o nosso telefone, que é o 98590-4300, que você pode enviar o seu currículo agora, sem custo algum. Ou então você prepara aí o seu celular, a câmera do seu celular, para o QR Code que vai aparecer a cada vaga que nós vamos divulgar. E a primeira vaga que nós temos hoje é de analista de compras. Então você que tem experiência na área de compras, você que tem experiência em desenvolver novos fornecedores, você que tem experiência em negociação, em buscar sempre o melhor prazo, o melhor preço, você que tem experiência dos indicadores, né, voltados para a área de compras, como o Saving, por exemplo, você que tem ali, é detentor do pacote Office, você pode participar do processo seletivo para analista de compras. Envie o seu currículo para o QR Code que está aparecendo na tela. Você pega o seu celular agora, aponta para esse QR Code e envia o seu currículo para que você possa participar desse processo seletivo. Temos também a vaga aqui de auxiliar administrativo fiscal. É importante que você tenha conhecimentos da área fiscal, e aqui no Amazonas nós temos algumas particularidades fiscais, então você precisa conhecer efetivamente todas as questões fiscais que envolvem o nosso estado, as questões tributárias, para que você possa concorrer a essa vaga. Então, você que é auxiliar administrativo fiscal, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela agora.
Temos também a vaga de auxiliar de padeiro. Então você que é padeiro, trabalha aí na área de padaria e confeitaria, você tem essa oportunidade de participar do processo seletivo. Poxa, mas não é para mim, é para o meu primo, é para o meu sobrinho, é para o meu cunhado? Não tem problema. Você anota o telefone 985 90 4300 ou então você aponta o seu celular para esse QR Code e envia o seu currículo ou passa essa vaga para o seu amigo, para o seu parente, para o seu colega que queira se empregar como auxiliar de padeiro. Temos também a vaga de coordenador ou coordenadora de RH. Então você que tem experiência na área de recursos humanos, você que tem vivência, sobretudo no endomarketing, você que tem ali experiência na gestão de pessoas, em construir times, que você tenha boa comunicação, possa desenvolver relações interpessoais, desenvolver a liderança das equipes e atuar junto ao time no chão de fábrica, é importante que você tenha todas essas características e tenha conhecimento na área de recursos humanos. Então você, coordenador de RH, participa desse processo seletivo, envia o seu currículo e preferencialmente você precisa colocar lá qual a sua pretensão salarial. Isso acaba ganhando tempo, tanto você quanto nós que estaremos fazendo o processo seletivo. Temos também a vaga de supervisor comercial, então você que tem vivência na área comercial, você que participa, já atuou como vendedor, como já atuou na área comercial como assistente de vendas, você que já supervisionou e supervisionou equipes, você que é voltado para resultados, para entregar resultados e metas, você que tem capacidade de analisar resultados, você pode participar do processo seletivo para supervisor comercial. Preferencialmente que você tenha habilitação e que você tenha carro ou moto. Temos também a vaga de vendedor, esse vendedor para atuar em Manaus e também temos uma vaga para atuar em Boa Vista. Mas você precisa ter experiência na área de vendas, você tem que ter experiência em vendas de produto ou serviços, tem que ter uma comunicação assertiva, saber negociar e, preferencialmente, valorizar o produto e não só o preço. Essa é uma empresa que tem mais de 40 anos de mercado que está contratando vendedor para atuar no Amazonas e também em Boa Vista. Então essas são as nossas vagas de emprego. Você que está aí do outro lado, você que porventura não conseguiu anotar, anote esse celular, anote esse WhatsApp 985 90 4300. Você pode enviar o seu currículo para as vagas de analista de compra, auxiliar administrativo fiscal, auxiliar de padeiro, coordenador de RH, supervisor comercial e vendedor para atuar em Manaus e também no Amazonas. E agora a gente vai voltar, a gente vai conversar aqui, eu estou aqui com a presença do Dr. Petros Oliva, ele que é especialista na área de urologia pediátrica e também é empresário. E agora a gente vai falar um pouquinho, né, desse campo, né, como que é empresariar, como que é atuar na área de medicina, né, quais são os pormenores de ser um empreendedor na área de medicina. Doutor, qual que é o principal e maior desafio de empreender na medicina? Então, Marcelo, a medicina é um campo muito amplo, né? Então a gente tem uma área muito, muito extensa para trabalhar, né? No entanto, a gente tem tido nos últimos anos, né, uma mudança nos paradigmas e até na relação entre os pacientes e os médicos, né? E nos tratamentos a que eles se submetem. Então, hoje em dia, com a globalização, com o aumento das tecnologias, a gente tem um grande desafio que é acompanhar essas tecnologias, né? Acompanhar esses avanços, tá? É importante que os médicos e profissionais de todas as áreas de saúde eles estejam sempre atualizados. Se atualizar é hoje uma condição fundamental e obrigatória para quem trabalha na área de saúde, para quem trabalha com medicina. Especialmente quando você pensa em prestar um serviço de excelência. Quando você pensa em prestar um serviço de qualidade para os seus pacientes. E isso deve ser sempre a preocupação, claro, de quem atua no seu ramo profissional. Perfeito. Então, é preocupante para a gente, né, essa situação de estar sempre tentando ter o que for mais importante, mais atualizado em relação a diagnóstico, tratamento, acompanhamento dos nossos pacientes. Isso é desafiador porque algumas tecnologias, Marcelo, elas são caras, elas são onerosas, né? Tanto para você adquirir elas, quanto para o paciente ter acesso a elas, né? Isso torna, às vezes, elas muito caras e nem sempre o paciente consegue, tá? Além do que, a gente tem, às vezes, uma problemática que é algumas mídias ou veículos não especializados que divulgam, às vezes, tratamentos de forma milagrosa, né? Como sendo tratamentos que vão resolver
todos os problemas, tá? Ou que tem um acesso muito fácil, e não é assim. Né? A gente tem, geralmente, os tratamentos eles são selecionados para determinado tipo de paciente, e eu falo isso, não tem nada a ver com condição econômica, né? É a condição própria da saúde ou da doença daquele paciente. Né? O tratamento ele vai ser específico para aquela condição, tá? Então ele não está para todos. Bem como os resultados nem sempre são o que, como eu falei, essas mídias não especializadas divulgam. Né? Às vezes divulgam milagres que não existem. Prometem coisas que não existem no dia desse. Aliás, todo tempo a gente vê, recebe no grupo do WhatsApp a pílula ou o tratamento ou a vacina para o câncer. Gente, infelizmente... Não temos ainda. Eu queria muito dizer o contrário. Sabe? Eu queria poder chegar aqui e falar, rapaz, tem um tratamento que vai resolver todos os cânceres. Não existe. O câncer, ele depende de onde ele atua, ele depende do paciente que ele acomete. Tá? Então, ele tem uma variabilidade quase infinita de doenças, de câncer, de tipos de câncer. Então, nunca vai existir um tratamento único para todas as doenças. Ou para uma classe específica de doenças. Não vai. Então, isso também é um desafio. Né? Porque às vezes os pacientes chegam conosco com expectativas que não fomos nós que criamos. Que foram criadas, infelizmente... Pela desinformação. Né? Eu não gosto de usar esse termo fake news, não. Né? Mas a gente pode chamar disso. Né? Quando você fala de uma coisa que você não tem uma comprovação, você está dando informação... pelo menos equívoca pelo menos, né? Então, é preciso que isso tenha esse entendimento, né? Atuar em medicina, atuar sobre condições de doenças, atuar sobre a procura de uma cura, a busca de um tratamento eficaz. De extrema responsabilidade. A gente não pode fazer de qualquer maneira. Doutor, o senhor é sócio proprietário da Urocentro. Exatamente. E como lidar com os desafios regulatórios e éticos que envolve hoje a prestação de serviço de saúde? Bom, isso era outra questão que eu ia falar aqui, mas já que você abordou, eu vou falar. Trabalhar com saúde é muito difícil. É óbvio que a gente está trabalhando com vidas humanas, então é claro que há que ter uma responsabilidade muito grande sobre isso. Né? E quem trabalha com isso, clínicas, hospitais, laboratórios, a indústria farmacêutica, precisa realmente de uma fiscalização muito intensa, muito grande, né? Para que a gente não ultrapasse realmente as condições e os limites éticos, né? Sobre esses pacientes, sobre esse trabalho, sobre desenvolver esse trabalho. Okay. Só que isso se torna uma carga de responsabilidades, de cobranças muito intensa. A gente... Pra você ter uma ideia, a nossa clínica, a Urocentro, ela já está há mais de 10 anos em Manaus, vamos fazer 14 anos em Manaus, tá? E a gente ficou quase um ano com o nosso centro cirúrgico pronto. Hoje ele está apto e a gente está com ele ativo, né? Eu operei ele, essa semana mesmo eu operei. E a gente ficou quase um ano com ele fechado, pronto, toda a estrutura pronta, fechado, esperando que as agências reguladoras, as agências fiscalizadoras, que são várias, elas pudessem nos dar a licença, sinal verde para que a gente pudesse começar a funcionar. Isso porque, infelizmente, algumas questões de saúde, elas mudam. Né? A biologia humana, ela muda. Então, questões de saúde mudam com o passar do tempo. Então, às vezes, uma coisa que a gente estava pronto num período, 6 meses depois, ela tinha que ser modificada. Okay. Né? Então, isso torna muito desafiador e difícil. E de muita responsabilidade. A gente não pode lidar com o mínimo que não seja a excelência. Doutor, eu ouço muito alguns comentários no seguinte sentido. Poxa, eu estou com um problema, eu vou tratar em São Paulo, vou tratar no Rio, né? Por que eu não confio nos médicos aqui de Manaus? A gente escuta muito isso. Sim. E hoje, em que nível de excelência se encontra a medicina no estado do Amazonas? Em Manaus, especificamente. Então, para que a gente possa quebrar esse tabu. Porque eu acho isso... Eu acho que a gente tem tão bons profissionais quanto a gente tem em qualquer outro lugar do Brasil. Né? Eu acho que isso é uma coisa que depende muito. Nós temos bons profissionais. Em São Paulo, temos maus profissionais. Temos bons profissionais no Rio de Janeiro, temos maus profissionais. E em todas as áreas. Tem não gente só na medicina. boa em todo lugar. Tem gente ruim em todo lugar. Exatamente. É normal isso, tá, gente? Então, o que acontece? Mas isso é um preconceito, né? É um preconceito. Olha só, há 20 anos atrás, a gente estudava em livros.
Os livros eles eram editados a cada 4, 5 anos, né? Passavam por revisões. Hoje não. Hoje a gente estuda em artigos científicos publicados hoje. Ele foi publicado hoje, o artigo está disponível para a gente nos canais científicos, os canais que a gente tem acesso. Ok. Né? E a gente pode estudar naquilo a tempo real. Em tempo real. Hoje a gente tem congressos... Independe de onde você esteja. Hoje a gente tem um congresso, ano passado, o congresso da Turquia, todas as cirurgias de urologia pediátrica foram transmitidas ao vivo. Então a gente conseguia ver em tempo real como é que estava sendo feito o tratamento cirúrgico de crianças no congresso da Turquia. Em muitos tratamentos inovadores e até experimentais, mas a gente conseguiu ver em tempo real. Okay. Então o que acontece? Isso, claro, isso tem uma repercussão, isso tem um resultado. Qual que é o resultado, Marcelo? Hoje nós temos profissionais tão bem formados no Brasil como em qualquer lugar do mundo. Assim como em Manaus. E sem nenhuma modéstia, os meus sócios, vários alunos meus são exemplos disso. Nós estivemos nos melhores lugares. Eu estive no melhor lugar do Brasil, um dos melhores da América Latina. Entendeu? E isso é óbvio que vai impactar na qualidade da saúde que a gente pode prestar para o nosso povo, para o nosso paciente aqui em Manaus. Então, eu tenho assim, a grata satisfação de ter vários alunos meus que se super especializaram nas suas áreas, sabe? Estiveram, como eu, fora do Brasil, nos melhores lugares. E isso, claro que traz qualidade. Com certeza. E muda muito pouco em relação a quem está em São Paulo, a quem está no Rio, a quem está em Belo Horizonte, a quem está na Holanda, na Alemanha. Né? Então, muda muito pouco. Um exemplo simples e básico, eu tenho uma casuística de um tipo de cirurgia urológica pediátrica do Brasil. Estou aqui em Manaus. Eu operei mais do que todos os meus colegas no resto do Brasil. A hipospádia, que é uma alteração genital no menino, eu tenho uma casuística do Brasil. Então, assim, isso traz para mim, além de, óbvio, todo o meu conhecimento, mais experiência. Reconhecimento, experiência, credibilidade. Claro. Então, isso acontece em várias áreas do conhecimento. Agora, é óbvio, Marcelo, é preciso ser cuidadoso quando você escolhe o profissional que vai construir sua casa, em todas as áreas, que áreas. vai instalar a sua televisão, que vai cuidar da sua saúde, da saúde do seu filho. É preciso ser cuidadoso com isso. Né? Então, a gente tem canais oficiais que podem mostrar quem são as pessoas. A gente tem a referência dos outros pacientes, a referência dos outros colegas, sabe? É uma coisa legal de ser médico, eu não acho isso ruim, eu acho legal, é que eu sou frequentemente procurado para dizer, Petros, me indica um ortopedista, me fala de um colega que trabalhe com catarata, com problema no olho. Isso é legal porque você consegue levar para aquela pessoa uma informação referenciada. E a gente só indica quem é bom, né? Claro, a gente não vai indicar. Com certeza, entendeu? Eu conheço, sei lá, 50 ortopedistas, mas eu sei quem trabalha melhor com o joelho, com o ombro, com coluna, quem faz melhor medicina esportiva, entendeu? Então, você ter uma referência é sempre importante, porque você tem previamente, né, você tem uma referência de qualidade, de que você vai ter um profissional que vai estar à altura do seu anseio, né, e que vai poder resolver seu problema realmente. E assim, é tão engraçado isso, doutor, que às vezes tem coisas que chamam muita atenção, né? Semana passada, a minha esposa passou mal e a gente precisou ir no hospital, né? Fui levá-la ao hospital e tal, e eu fiquei surpreso com o atendimento do médico, de tão bom que foi. Que né? ótimo. Foi assim, muito cuidadoso, ele explicou, ele detalhou, ele falou qual seria o tratamento, o que ela tinha, o que ela não tinha, ele prescreveu, explicando. A hora que eu saí de lá, eu falei assim, doutor, muito obrigado pelo seu atendimento, porque você está tão desacostumado a ver certas coisas. É um bálsamo ouvir isso, sabe, Marcelo? É verdade, infelizmente. Você está tão desacostumado que assim, eu saí de lá e falei assim, nossa, que médico bom. E um rapaz jovem, né, jovem, acho que 45 anos, mas muito preparado, muito educado, muito cordial e assim, conhecedor do que ele está falando. Então assim, eu acredito que em qualquer lugar você tem bons e maus profissionais, em qualquer profissão. Em qualquer profissão. Mas a gente tem muito curioso também, né, doutor? Muito curioso em todas as áreas, né? Todas as áreas. Em todas as áreas. E tem uma coisa, Marcelo, que o termo charlatão, ele é um termo que se você olhar no dicionário, ele tem vários desdobramentos para o termo, né? E existe o termo técnico do charlatanismo na medicina, que é aquele profissional que exerce uma atividade sem ter o conhecimento para ela, né? Ok, mais ou menos isso aí, de maneira simples para explicar, né? E tem muito charlatão que é aquele cara que tem uma clínica linda, que te recebe de terno e gravata,
né? Que a secretária dele é uma Miss, a secretária é uma Miss, né? Só que ele pode não ter o conhecimento necessário. Perfeito. Ele pode não saber o que ele tem que saber. Então é por isso que eu falo, tem muito cuidado com as aparências, né? Sim. Ainda bem que eu sou bonito, né? Mas e modesto, né? Modesto, mas é sério, a aparência, ela não é tudo. Perfeito. Não é tudo, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu conheço, e saber filtrar, né, saber doutor? saber filtrar. E olha, eu falo uma coisa também que é muito importante, eu acho que é super válido, Marcelo, uma segunda opinião. Perfeito. Eu deixo meus pacientes completamente à vontade para ter uma segunda opinião. Tem colegas pediatras, cirurgiões, que podem dar opinião sobre aquilo que eu estou falando. Inclusive, como eu falei, tá aí, é global. Se eu disser para o pai de um paciente que eu preciso tratar o seu filho daquela forma, ele pode pesquisar em vários lugares isso. Em vários lugares. Tem um paciente, como você falou, que já chega comigo, doutor, ia ser aquela cirurgia, e eu vou explicando e dizendo, olha, isso pode, isso não é assim, isso não funciona desse jeito, olha, aqui no Amazonas, aliás, às vezes até no Brasil isso não é feito. Perfeito. Né? Então, não adianta ir para São Paulo, não é feito no Brasil. Então, é interessante que o paciente se informe. A informação é tudo, né? A informação Perfeito. é tudo. Canais oficiais, fontes confiáveis, né? Ele pode se informar sobre aquele checar, né? profissional. Checar, ter duas opiniões, por claro, exemplo. eu acho Legal. fundamental. Eu Muito acho bom. fundamental isso. E muitos pacientes me procuram assim, doutor, eu sei que o senhor é o único. Doutor, eu sei que o senhor é o maior especialista. Então eu vim ouvir aqui o que o senhor tem para dizer. Porque eu levei meu filho, levei minha filha e disseram isso. E eu quero que o senhor bata o martelo. Quero que o senhor diga se é ou se não é isso mesmo. E é muito legal poder dar essa informação, passar isso e ter esse nível de confiança dos meus pacientes. Eu acho muito legal. Na Eurocentro, quantos colaboradores o senhor tem lá no seu time? Nós temos vários colegas que trabalham conosco, que atendem na nossa clínica, Ok. mas somos 4 sócios. Queria mandar, inclusive, um abraço para meus sócios, que são meus sócios e meus amigos, doutor Ita, doutor Flávio, doutor Giuseppe, são urologistas que são extremamente competentes, sabe? E tenho, assim, uma satisfação de trabalhar com eles, Ok. de poder estar ao lado deles, de profissionais tão competentes quanto ele, e para mim isso vira sempre uma cobrança, né? Eu sempre procuro estar ao nível dos meus colegas, ao nível dos meus amigos, ao nível dos meus sócios. E temos cardiologistas, temos nutricionistas, cirurgiões plásticos, E o time todo? ortopedistas. Quantas pessoas, mais ou menos? Pelo menos 8 colegas de 8 especialidades médicas atendem na nossa clínica. Bacana. Tá? E oferecem para o nosso paciente, gente, aquilo que a gente pode trazer de melhor para ele. Especialmente com responsabilidade, Marcelo. Perfeito. Gente, a nossa clínica, graças a Deus, eu falo 14 anos de experiência, ela é uma referência em urologia no Amazonas, talvez a grande referência de urologia no Amazonas. Eu penso assim porque muitos pacientes veem isso, tá? Não sou só eu dizendo, tá? E a gente tem uma preocupação com o conteúdo dela. Eu não quero só que a gente tenha uma quantidade central na minha clínica. Né? Minha preocupação principal não é essa. A preocupação principal é que a gente possa levar para o nosso paciente aquilo que ele precisa. Ser referência em saúde. Ser referência em saúde. Perfeito. Doutor, vou lhe convidar para tomar mais uma água. Enquanto isso, eu quero falar com você do outro lado. Olha que papo interessante. A gente está falando aqui de medicina, a gente está falando de como é importante você checar a informação, você buscar os melhores profissionais para que você possa tratar da sua saúde. E neste caso aqui, com o especialista em urologia pediátrica do seu filho. A gente está falando aqui como é importante você empreender, mas empreender com responsabilidade, sobretudo quando nós falamos de vida. E eu quero aproveitar nesse momento aqui, enquanto o Dr. Petros Oliva toma uma água, para oferecer para você, para te contemplar aqui, para te indicar o livro Comece pelo Porquê. É um livro super interessante, é um livro que você vai ter a possibilidade, né? O autor é o Simon Sinek, e ele fala que tudo você precisa perguntar o porquê. Como que você começa, porquê das coisas, né? Como que você pode oferecer o melhor? Porque algumas pessoas e organizações são mais inovadoras, admiradas e lucrativas do que as outras. Porque algumas despertam grande lealdade por parte dos clientes e funcionários, e outras não. Ele fala através de histórias ilustradas, histórias de Martin Luther King, Steve Jobs e os irmãos Wright, mostra como que é importante você ver como que as pessoas empreendem, como que elas saíram e começaram a se dedicar efetivamente ao seu negócio de corpo e alma. Traz ideias sobre produto ou serviço que possam verdadeiramente compreender o propósito e a expectativa que você tem a oferecer para o seu cliente. Então não deixe de
degustar esse livro super legal, que é Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Você pode encontrar aí nas grandes livrarias e também através da Amazon e outros sites que você pode buscar. Então, nesse livro você pode passar a pensar, né, como agir e comunicar de maneira diferente com os seus líderes e com o mercado. Comece pelo porquê, uma dica super legal. E eu vou voltar aqui com o Dr. Petrus Oliva. Quero aproveitar para mandar um abraço para o seu irmão, o delegado Pablo, que já esteve aqui conosco, muito querido, muito agradável, extremamente inteligente. Doutor, precisamos retomar aquele contato, tem que voltar aqui com a gente para a gente continuar abordando, falar aqui de outros temas, mas um forte abraço para o delegado Pablo, que está aí na sua profissão hoje como delegado da Polícia Federal e quem sabe daqui a pouco está com a gente de novo, fazendo parte do meio político. E agora, doutor Petrus, a gente vai fazer aqui o que a gente chama de vai e vem. São perguntas de respostas únicas, né? São perguntas que são 7 perguntinhas que só vale uma resposta. O que é mais importante, cérebro ou apresentação? Cérebro, com certeza. Empreender é? Desafiador. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Cultue suas amizades. Sua maior alegria? Qual a maior alegria que a vida lhe proporcionou? Ter saúde. Seu diferencial? Além dessa energia boa, né, essa comunicação que envolve. Ter facilidade de me colocar no lugar dos outros. Quem é Dr. Petrus Oliva? Um homem preocupado em ser um pai melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um marido melhor, um profissional melhor, todos os dias da minha vida. Doutor, eu quero agradecer imensamente esse bate-papo. Tenho certeza que quem está do outro lado foi muito esclarecedor. Para nós foi um prazer. Essa sua energia, né, a maneira vibrante de falar, isso contagia a gente, né, Ana? A Ana está ali que chama a atenção, então isso é muito, muito legal mesmo. Quero agradecer muito a sua presença e gostaria que o senhor se despedisse dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Eu queria agradecer, Marcelo, agradecer a Ana, o pessoal da sua equipe, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui levando informação. A gente falou um pouquinho mais cedo que a mídia tem um papel fundamental na gente poder levar informação de qualidade, informação com responsabilidade para essas pessoas. E hoje, né, sem limites de barreira. A gente está sendo assistido no mundo todo, como nós falamos. Então, é uma responsabilidade muito grande da mídia e é muito legal poder ter um programa que lida disso dessa maneira, com tanta seriedade, né? Então, agradecer mais uma vez essa oportunidade. Convidar você para ir na nossa clínica também, conhecer a clínica, tá? De repente a gente faz uma matéria lá. Vai ser um prazer, vamos lá. Muito legal, entendeu? E agradecer também aos espectadores que acompanham. Dizer que nas minhas redes sociais, eu acho que botaram disponibilizado aqui, não sei, mas tá lá Dr. Petrus Oliva nas redes sociais. E se alguém tiver alguma dúvida, Marcelo, algum questionamento, eu tento responder todo mundo. Bacana, tá? muito legal. Especialmente no Instagram, pode mandar um direct. A gente tem muito material, muita publicação, com informação muito legal, de uma maneira fácil de entendimento, para as pessoas poderem tirar suas primeiras dúvidas, saber um pouco mais, conhecer um pouco mais. E tem o meu canal do YouTube, que a gente começou agora e estamos alimentando ele com os vídeos, estamos trazendo mais informação com um pouco mais de detalhamento, tá? Pra gente poder também trazer mais informação e mais qualidade para aquilo que os nossos espectadores, os nossos pacientes, os nossos clientes, as pessoas no Brasil inteiro podem precisar saber, entendeu? E a gente está à essa disposição. Mais uma vez, obrigado e é um prazer enorme poder estar aqui encorpando o grande número de pessoas de qualidade que vem aqui no seu programa. Doutor Petrus, quero agradecer muito, doutor Petrus Oliva, essa fera, né? Nós falamos aqui, esse especialista, o único especialista em urologia pediátrica do estado do Amazonas. E faz parte de um seleto grupo de profissionais nessa área. Conversamos aqui sobre a importância da saúde preventiva, da gente quebrar alguns mitos, né? Já que a filha vai à ginecologista, por que o filho não deve ir ao urologista? Falamos aqui da importância da gente estender isso e ter informação de qualidade, tratar a saúde
de maneira respeitosa, com ética, voltada efetivamente para as pessoas. Falamos aqui de uma clínica que presta serviço aqui, que é o Urocentro, que presta os melhores serviços como profissionais capacitados da nossa região, que estão aqui para atender e servir o nosso povo. Conversamos aqui um papo super interessante, de muita informação, de muita relevância para você em mais um Virando Jogo. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade do programa 49, estamos aqui no episódio 49, começamos no primeiro, né, Ana? E já estamos chegando no 49, semana que vem temos aí episódio 50. Daqui a pouco é 100. Daqui a pouco é 100. E a gente nem é dessa área, mas a gente vem aí tentando levar a melhor informação sobre empreendedorismo, negócio, gestão de pessoas e conhecimento. O conhecimento é aquela mola propulsora que leva a gente para qualquer lugar e é isso que nós acreditamos e é por isso que todas as terças-feiras nós estamos aqui. E para você que não teve tempo de assistir ou que você possa encaminhar para o seu amigo, esse link o programa vai ficar no ar, você pode acessar a plataforma do Amazonas Atual, nós temos lá, você pode assistir a qualquer momento e a qualquer hora. Nós vamos recortar esse programa com as melhores falas do Dr. Petros para que você possa efetivamente ter esse conhecimento. Agradeço a você e espero você na próxima terça-feira com mais um Virando Jogo comigo, Marcelo Salum.